Olá, meus irmãos e meus amigos, eu sou Josias Pinheiro e venho trazer a reflexão da leitura diária desta quarta-feira, dia 6 de fevereiro, que tem como assunto a mente carnal é a predisposição mental da carne. O texto está em Romanos capítulo 8, verso 6, que nos diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O verso 7 nos diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Nós vemos nesse texto, como no decorrer da lição e das reflexões das leituras diárias, que há uma guerra das duas naturezas em nossa mente. O cristão tem duas naturezas, uma natureza espiritual e a natureza carnal. O não cristão ou o não converso, apesar de eles ter essas duas naturezas, mas a carnal prevalece, né? Já o cristão, ele tem a possibilidade de ter o controle da natureza carnal mediante o desenvolvimento, mediante a ação da natureza espiritual. O que a carne quer? Em Gálatas 5,17 nós vemos essa guerra, quando diz assim: porque a carne milita contra o espírito, ou contra a natureza espiritual, e o espírito contra a carne, ou contra a natureza carnal, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Nós observamos que existe aí uma oposição na nossa mente, uma oposição dos desejos carnais contra os desejos espirituais. O que a natureza carnal quer? De acordo com Gálatas 5,19, nos diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são. A seguir vem o que a natureza carnal quer: prostituição, impureza e lascívia. Isso aqui são distorções da natureza com relação aos desejos da prostituição. Idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É importante considerar aqui que os que não herdarão o reino de Deus são os que praticam estes desejos, essas inclinações. Elas estão em nossa natureza. Aqueles que se dedicam a ela, que se entregam a elas, que as praticam, esses não herdarão o reino de Deus. Agora, o que a natureza espiritual quer? O que o nosso ser espiritual quer? Gálatas 5,22 nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós vemos que são essas duas naturezas que são opostas. Uma quer as melhores virtudes e a outra quer descer para as regiões mais baixas da natureza humana carnal, que é a entrega aos prazeres desenfreados da carne. E essa guerra, de acordo com o texto inicial lá, é para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A nossa natureza carnal quer a prostituição, quer a briga, quer a ira, quer a discórdia, ela quer tudo isso. Mas a natureza espiritual, ela está aqui como um freio, para que nós não façamos o que a nossa natureza quer. A responsabilidade das minhas e das suas decisões são nossas. Eu sou responsável pelas minhas decisões, pelas minhas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Tem pessoas que estão colhendo o resultado da decisão que eles tomaram anteriormente. Então a questão aqui é a seguinte: quem está dominando a sua mente? Sua natureza carnal ou sua natureza espiritual? Quem está no controle? É importante que nós desenvolvamos a nossa natureza espiritual. Os teólogos, os comentaristas dizem
que aqueles 9 aspectos da nossa natureza espiritual descrita em Gálatas 5:22, que começa no amor e termina no domínio próprio, elas são, são os aspectos do caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante que nós também desenvolvamos esse caráter em nós, porque nós já temos a mente de Cristo. Então, é fundamental que nós a desenvolvamos para que nós possamos saber ou ter o controle da natureza carnal. Então, quando você vê que os seus desejos pendem para a prostituição, para a intriga, para a feitiçaria ou coisas desta natureza, você deve já saber que essa é a natureza carnal que está querendo se impor. E quando você percebe que os seus impulsos são para amar, para viver em paz, para ser bom, para ter controle sobre os seu próprio desejo, então você já percebe que é a sua natureza espiritual que está em evidência. E é importante que nós tenhamos consciência disso para que nós tenhamos uma vida vitoriosa nesta batalha espiritual que ocorre na nossa mente. E aí nós estaremos sabendo responder quem domina a nossa mente. Pense nisso e tenha uma ótima quarta-feira na paz do Senhor.